Tomar assento, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada uma das nossas famílias, amém? Amém, que alegria, que noite alegre. Você já foi abençoado nessa noite? Eu já fui muito abençoado. Eu já fui muito abençoado, mas que o Senhor continue falando ao teu coração. Eu sei que você já fez isso também, mas eu quero te convidar a dar uma olhada para essa pessoa que está aí, do seu lado, e fala assim, ó, parabéns, hein? Parabéns, fala assim, até que você está muito bem, hein? Até que você está muito, muito bem para quem tem 87 anos. Que bom, que bom. Olha quanta gente bonita. É o melhor lugar para nós estarmos, não é verdade? Eu quero saudar a todos, saudar aqueles que nos visitam. Muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe também a sua família. Quero saudar aqueles que acompanham a transmissão pela internet. Que Deus abençoe a vida de vocês, as famílias. E fica o convite para estar aqui presencialmente também conosco, amém? Quero convidar os irmãos à leitura da palavra que se encontra em Hebreus, em seu capítulo 13. Nós leremos 2 versos. Verso 7 e verso 8. Hebreus, em seu capítulo 13, versos 7 e 8. Você está com a sua Bíblia aí, meu irmão? Amém? Amém. Eu sei que vale também quem está com o celular, não é verdade? É a comodidade, muito obrigado, meu irmão. É a comodidade da atualidade. Mas vamos ler então a palavra do Senhor. 13, versos 7 e 8. Diz assim: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Verso 8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu penso que todos juntos, vamos lá? Jesus Cristo. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nessa noite tão gloriosa, nessa noite tão sublime, por conta da Tua presença, por conta da gratidão que está nesse local aqui, nós nos prostramos diante de Ti e pedimos que o Senhor fale agora aos nossos corações. Que todos nós saímos daqui compreendendo a Tua palavra, ouvindo a Tua voz, e que saímos daqui com postura ao Teu lado, com decisão de caminhar ao Teu lado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. 87 anos. Bom, eu não tenho 87 anos, mas recentemente eu fiz 50 anos. 50 anos é uma data que é um ciclo. E aí naquele momento ali, na verdade no dia anterior, eu estava muito pensativo. Isso foi agora há 15 dias, foi o último dia 22. Eu acho até que ainda está em tempo, se alguém desejar dar um presente, eu não me incomodo. Mas de fato, eu fiquei muito pensativo, reflexivo, e eu fiz uma espécie de inventário da minha vida. Eu estava pensando sobre como foram os últimos 10 anos da minha vida. Estava ali pensando onde eu estava, o que eu fazia, onde eu estava trabalhando, com quem eu me relacionava. E eu comecei então a olhar para o passado e me posicionei naquele ponto. Eu comecei a vir, eu voltei na minha memória e vim lembrando do que aconteceu comigo, do que aconteceu com a minha família, de todos os processos, todos aqueles que eu lembrei, né? Porque você sabe que a nossa mente, ela às vezes prega uma peça na gente. Mas eu vim lembrando e vim percebendo que os últimos 10 anos da minha vida foram muito intensos, mas muito intensos. Foram tantas mudanças, foram tantas coisas que aconteceram, que só quando eu parei para perceber, só quando eu parei para elencar, eu falei, gente, eu estava imaginando que isso aqui era coisa de 20, de 30 anos atrás, e foi agora, outro dia. Porque a vida, ela está muito rápida.
A vida está mudando muito rápido. E eu ali então, pensando no meu ontem, eu comecei a colocar ao Senhor, eu comecei a ser grato. E eu comecei a agradecer por coisas que eu lembrava na minha vida. Eu lembrava de um fato e agradeci, lembrava de outro, agradecia. Até que eu cheguei no meu presente. Cheguei no hoje. E aí eu comecei a refletir então de uma outra forma. Eu comecei a pensar assim: olha, hoje eu estou em tal lugar, eu faço tal coisa, hoje eu reajo dessa forma, hoje eu estou agindo de tal maneira, por conta de coisas que estavam no passado. Tudo que acontece na nossa vida, na nossa história, tudo que acontece, molda quem nós somos hoje, faz parte da nossa vida. E aí eu percebi então, continuei agradecendo a Deus e comecei a pedir assim: Senhor, que o Senhor me use, que o Senhor me fortaleça nessa caminhada. E aí então, eu cheguei numa outra fase, eu comecei a pensar no futuro. Comecei a projetar, como será o futuro daqui a 10 anos? Eu confesso que é muito difícil, porque, como eu disse, as coisas estão mudando muito rápido. A gente não tem noção de tecnologia que vai mudar, a gente não consegue imaginar. Foi-se o tempo que a gente avançava de uma maneira mais lenta. Mas aí então, eu olhando não apenas para o passado, não apenas para o presente, mas eu comecei a projetar um futuro para mim. Comecei a pensar em algumas coisas da minha vida. E ali eu coloquei diante do Senhor. E não tem nada de errado em a gente planejar um futuro. A própria palavra, ela fala que nós devemos consagrar ao Senhor os nossos planos bem-sucedidos. Isso está lá em Provérbios, capítulo 16. Essa foi a minha reflexão naquele momento ali. Mas, irmãos, nessa noite eu quero propor uma reflexão, de certa forma, similar. Eu quero propor uma reflexão aqui, onde nós possamos olhar para esse texto dos Hebreus e pensar sobre alguns aspectos, sobre a nossa história, e que considerem também o passado, o presente e o futuro. E o texto é muito rico. A carta aos Hebreus é um livro que eu gosto muito. Ele é muito rico de ensino, de teologia. Nós precisamos situar o contexto daquela igreja. Aquela ali não era uma igreja dos primeiros cristãos, e às vezes era uma segunda geração de cristãos, considerando o distanciamento que eles tinham de Cristo, dos apóstolos. 2, verso 3. Como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor. Olha, uma salvação que antes foi anunciada pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Então perceba que aqui o autor, olha, a salvação foi anunciada inicialmente pelo Senhor e depois por aqueles que a ouviram. Então, quando chega a mim, eu já não sou a primeira geração. E isso é interessante de nós notarmos, porque esse distanciamento lá de Cristo, esse distanciamento dos apóstolos, estava começando a afetar aquela igreja, estava começando a afetar aqueles irmãos. Então, aquela igreja que já não é mais aquela igreja de Atos 2, não são mais aqueles irmãos que caminhavam juntos, que tinham sofrendo com o tempo, e aquela esperança que eles tinham de que Jesus voltasse, vamos usar entre aspas aqui, depois de amanhã, que Jesus voltasse logo, está começando a demorar. Então, é nesse sentido que o autor ele mostra o objetivo da carta, de fortalecer aqueles irmãos para que eles não desertassem, fossem firmes e fiéis a Jesus Cristo. Então, nesse dia festivo, 87 anos, eu quero refletir sobre esse tema, uma igreja firme e fiel, considerando essas três perspectivas, o passado, o presente e o futuro.
uma igreja firme e fiel. E a primeira reflexão, o primeiro ponto que eu posso pensar aqui com os irmãos nessa noite, é que uma igreja firme e fiel valoriza a sua história. O texto diz: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. Uma igreja firme e fiel valoriza a sua história. Ela não se desconecta daquilo que veio antes. É interessante que ter uma comunidade que tem memória, uma comunidade que incentiva a lembrança, que aprende, que não abandona a sua história, que não se desconecta daquilo que aconteceu antes. Nós não podemos esquecer daqueles que vieram antes de nós. E foi muito bonito aqui assistir a um pedaço da história, quando o pastor Diné aqui estava coordenando e falando, e nós estávamos recitando alguns versos. Nós não podemos nos desconectar da história que veio antes de nós. E no contexto aqui desse verso, no contexto desse versículo, o autor ele está orientando aqueles irmãos a lembrarem dos líderes antigos, a lembrarem daqueles que inicialmente foram os apóstolos, o próprio Jesus, depois os apóstolos, e lembrarem que por meio deles, essa que era uma igreja de segunda geração, guarde isso, que por meio deles a palavra chegou até aquele local. Irmãos, teve gente antes de nós aqui para que a palavra chegasse até aqui hoje, e nós não podemos deixar isso. Hoje a palavra é pregada por causa de preciosas vidas, por causa de irmãos e irmãs que se dedicaram a anunciar a verdade do Evangelho, por causa de irmãs e irmãos que investiram suas vidas no reino de Deus. E esses dias eu estava lendo esse memorial que tem aqui atrás. Eu estava buscando alguns conhecimentos aqui sobre a igreja do Fonseca, e aqui atrás há um memorial, um quadro que foi erguido por ocasião do seu aniversário de 80 anos. E ali conta uma história muito preciosa. E eu queria só ressaltar aqui a parte inicial dessa história, que se passa nos anos 30. Você lembra dos anos 30? Não? Ah, seja sincero, meu irmão. Não lembra? Nem eu. Não lembro. Por quê? Porque ficaram para trás. Não lembramos. Eu fui pesquisar. E eu aprendi, numa breve pesquisa, eu fui vendo, consegui até assistir alguns vídeos. O transporte público daquele mais chique era o bonde. Alguém veio de bonde para cá hoje? Não? Mudou, né? Niterói era a capital do estado do Rio de Janeiro, naquele momento. E isso vai até 1975. Olha que interessante. A cidade do Rio de Janeiro era a capital federal. Olha como é que o negócio mudou. Isso naquele momento. Fora que não tinha esse negócio de internet, WhatsApp. Não tinha nada disso. As pessoas andavam de terno. No centro da cidade, lá do Rio de Janeiro, era comum ver as pessoas de terno e chapéu. Porque era a roupa. Olha como é que as coisas mudam. Mas é nesse contexto aqui dos anos 30 que nasce a igreja do Fonseca, filha da primeira igreja batista de Niterói. Mas, irmãos, a história, e já foi dito aqui hoje, a história mostra que inicialmente as reuniões ocorreram em um ponto de pregação. Você sabe o que é isso? Tem gente que nem lembra mais, que nem sabe mais o que era um ponto de pregação. Mas antigamente era assim que a gente chamava o local onde era constantemente ou era semanalmente, tinha ali era pregada a palavra ali. Irmãos, mas há um detalhe muito interessante na história da Igreja Batista do Fonseca que eu queria ressaltar, que inicialmente essa pregação, ela nasce na casa de uma família. Ela nasce na casa dos irmãos José Ferreira da Silva e Adelaide Teixeira da Silva, pais de Arlete Ferreira, Maria José e Marta Ferreira. Somente a irmã Maria José ainda é viva, os outros já estão na glória. Mas pensa comigo,
Olha como é que a gente aprende coisa boa olhando para a história. Olha como é que a gente aprende algo bom olhando para o passado. E olha que ensinamento que eu peguei aqui para mim. A Igreja do Fonseca surgiu de uma reunião no lar. A Igreja do Fonseca nasce de uma reunião que originalmente começa numa casa. Uma casa que abriu as portas. Uma casa que talvez resolveu não se preocupar se tinha lá o sofá com a mancha. Não é assim? Porque às vezes alguém vai na nossa casa, a gente está preocupado que o sofá tem uma mancha. A gente está preocupado que tem alguma coisa lá na parede, que tem um risco lá. Mas uma casa que abriu as portas para falar do amor de Deus, e mais tarde aquele local, ou aquele movimento ali, dá origem a uma congregação e futuramente uma igreja. Irmãos, que memória gloriosa para essa família. Olha que coisa interessante. Às vezes a gente não valoriza certos movimentos simples, como esse aqui de abrir a casa. Às vezes a gente complica demais. Às vezes eu quero resolver tudo, que tudo seja perfeito para eu fazer algo e deixo de fazer, isso não é bom. Irmãos, abrir a casa para uma reunião, uma coisa simples. Cuidar do carro, organizar o estacionamento, algo simples. Estar de plantão ali nas crianças, no berçário, algo simples, mas que talvez esteja fazendo parte de uma história gloriosa que o Senhor está escrevendo. Não de uma história humana, mas quando eu me disponho, quando eu me coloco à disposição, eu me coloco nessa história que o Senhor é quem está escrevendo. Só que eu sei que nem toda história é boa. Tem história que a gente não gosta nem de lembrar. Tem histórias que são ruins, que nos causam dores. Tem história que, só de lembrar, eu me sinto mal. Porque talvez essas histórias me lembrem de lutas, de momentos difíceis, de erros, de questões que eu não consegui resolver como eu gostaria. Mas eu preciso olhar para essas histórias, reconhecer que em tudo a boa mão do Senhor está sobre mim, e eu posso aprender com cada uma delas. Olhar para o passado, aprender com nossa história, nos ensina como podemos proceder hoje. Olhar para o passado nos leva a ser gratos pelo agir de Deus em todo o tempo. Deus estava agindo na Igreja do Fonseca quando aqueles irmãos lá atrás abriram a sua casa. Deus tinha um plano aqui para esse lugar. Olhar para o passado me remete à gratidão, mas eu não posso apenas ficar preso ao contar ou ouvir histórias. O verso 7 que lemos: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram o quê? A palavra de Deus. Irmãos, olhar para o passado me encoraja a continuar transmitindo a verdadeira palavra de Deus. Olhar para o passado me leva a transmitir e saber que isso me fortalece enquanto igreja. A igreja hoje é fortalecida quando eu estou cumprindo, quando eu estou olhando, aprendendo com o passado, mas cumprindo o ID de Jesus de continuar transmitindo a palavra. Salmo 78, versos 3 e verso 4. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não o encobriremos a nossos filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Nós continuaremos contando. Irmãos, a Igreja do Fonseca, que possamos valorizar o que temos ouvido e aprendido, e assim que sejamos gratos pelo agir de Deus em todo o tempo. Nos momentos bons, nos momentos difíceis, Deus esteve agindo nesse local. E não apenas na igreja, mas Deus esteve e está agindo nas nossas vidas. Precisamos reconhecer isso, olhar para o passado e valorizar a nossa história. Uma igreja firme e fiel valoriza a sua história. Mas uma igreja
firme e fiel, agora uma segunda reflexão, considerando o tempo presente, uma igreja firme e fiel persevera na fé. Perseverar na fé. Uma igreja firme e fiel persevera na fé. E considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que eles tiveram. Verso 7. E no contexto aqui desse versículo, o que acontece é que aqueles líderes haviam dado até mesmo a sua vida. Aqueles líderes anteriores haviam se proposto até ao sofrimento e alguns até a morte. Isso por conta da fé. E que o autor está dizendo aqui, ele está falando, olha, isso tem que ser imitado. A fé daqueles homens que os motivou tem que ser imitado no hoje. Nós precisamos perseverar na fé. A fé genuína dos irmãos que vieram antes, ela nos leva a seguir adiante. Irmãos, será que aqueles irmãos aqui da Igreja do Fonseca, lá atrás, será que quando eles começaram, quando abriram a casa, ou quando era ali um ponto de pregação, será que eles tinham ideia de onde a igreja chegaria hoje? Será que eles conseguiam minimamente pensar que em 2026 a igreja estaria aqui com você? Obviamente que não. Mas tudo foi feito pela fé. Todas as ações, os movimentos, naquele pequeno grupo, o movimento no ponto de pregação, o movimento na congregação, o movimento na organização da igreja, foi tudo pela fé. E hoje isso nos ensina que nós devemos continuar perseverando na fé. Aqueles irmãos passaram, eles certamente não sabem, não viram o hoje, eles não sabem o que aconteceu para chegar até aqui, mas isso tudo, pela fé, teve êxito. Amém? Irmãos, não é difícil pensar em uma galeria como a que se encontra em Hebreus 11, que fala sobre os heróis da fé. Hebreus 11, no verso 2, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. A fé que deve ser imitada, a fé que deve ser exercitada por nós, é uma fé que me leva a testemunhar. Essa é a verdadeira, a genuína fé, a testemunhar, a agir conforme a orientação do Senhor, conforme o Senhor tem direcionado, ainda que nós tenhamos que dar certos passos sem enxergar, mas guiados por Deus, porque afinal de contas, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção daquilo que não se vê. Hebreus capítulo 11, é pela fé, irmãos. Esses passos de fé que foram dados lá atrás, trouxeram a Igreja do Fonseca até o hoje, nos trouxeram até aqui, e esses passos de fé continuarão conduzindo a Igreja do Fonseca. Mas se no presente nós não perseverarmos na fé, aí o negócio desanda. Aí nós perderemos a direção, se deixarmos de lado a fé. E a fé é algo que na nossa sociedade é tão banalizada. A nossa sociedade até nos incentiva a ter fé, a ter um lado espiritual, mas uma fé que se propõe a usar as lentes da razão, uma fé que cede aos tinhos, aos quebra-galhos, uma fé que se adequa à vontade de alguém ou à minha vontade, uma fé que serve a mim e não uma fé que me leva a agir. Irmãos, nós precisamos imitar a verdadeira fé. Esse tipo de fé da nossa sociedade, esse tipo de fé não agrada a Deus. Essa não é a fé que o Senhor se agrada. De fato, Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Uma igreja firme e fiel persevera na fé, agradando, honrando ao Senhor, mesmo em meio às adversidades. Conta certa história de que havia uma árvore
plantada em um terreno íngreme, em um terreno inclinado, em um terreno onde ventava muito, em um terreno onde o tempo, o clima não era um clima tão ameno, tão favorável, e aquela árvore sofria. Ela sofria com o vento, ela sofria com o clima, mas aquela não era uma árvore frágil. Aquela era uma árvore que se destacava, enquanto outras árvores não conseguiam permanecer, sobreviver por muito tempo, ela permanecia. E aí, certa feita, alguém chega para o dono daquele terreno, o homem que havia plantado aquela árvore, e vai perguntar sobre aquele tipo de árvore, sobre aquilo ali, como é que ela permanecia. E ele diz então, o segredo dessa árvore é a raiz. Ela é forte, ela permanece, ela é uma árvore que sobrevive às intempéries, porque ela tem raiz. E cada vez que vem mais vento, parece que a raiz dela tende a ir mais fundo, e aquela raiz agarra e segura ela. O vento até colabora com ela. Irmãos, nós devemos perseverar na verdadeira fé, fincar raízes, sermos fortalecidos como igreja do Senhor, para não sermos levados pelos ventos de doutrina, pelos ventos que batem de vez em quando. Isso acontece. O clima está sobre todos, o sol nasce sobre todos. Mas, irmãos, nós precisamos voltar a ser reconhecidos como o povo da fé, como o povo que não se quebra diante da tempestade, o povo que não se dobra diante das intempéries. Mas nós temos que ser aqueles que avançam com ousadia, sim, mas sob a autoridade daquele que é o autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. É nele que deve estar os nossos olhos. A nossa fé está firmada em Jesus. A fé genuína não se trata de um acreditar humano, mas ela tem início e ela é consumada em Jesus Cristo. Então, olhando para o passado, nós aprendemos com a nossa história, mantemos uma vida de gratidão pelo agir de Deus, reconhecemos Deus agindo, perseveramos no presente com a verdadeira fé, seguindo, testemunhando, mostrando ao mundo a mensagem verdadeira de Jesus Cristo, autor e consumador da fé. E aí eu chego na terceira reflexão. Falamos do passado, do presente e agora podemos pensar no futuro. Uma igreja firme e fiel avança confiando em Jesus Cristo. Uma igreja firme e fiel avança confiando em Jesus Cristo. O verso 13, se puder ser projetado, verso 8, Hebreus 13, verso 8, que diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Podemos ler todos juntos? Glória a Deus. Esse versículo enfatiza aqui a eternidade de Jesus Cristo, que é proeminente sobre todos, sobre tudo, em todo tempo, ontem, hoje e sempre. Em Jesus não há margem de variação, Ele não muda, não varia, nós mudamos. Na minha reflexão eu percebi o quanto eu mudei. Jesus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E essa afirmação, ela se conecta tanto com o futuro quanto às afirmações anteriores. Ela se conecta porque a história vivida no passado, Jesus é o mesmo de hoje. A nossa fé exercitada no presente, Jesus é o mesmo de hoje. E nós podemos então olhar e avançar para um futuro glorioso, crendo que Jesus é o mesmo. Ele não vai mudar. A palavra me garante isso. Igreja, nós não precisamos temer o avançar do futuro se nós estivermos firmados em Jesus. Quando nos distanciamos de Cristo, aí sim a gente tem muito que temer. Mas se estivermos firmados nele, não precisamos temer o avançar. Hoje, como eu disse, a gente não tomou o bonde para chegar aqui. Não sei se você veio de Uber, de ônibus, andando, mas não foi de bonde.
porque o tempo mudou. Nós quase não enviamos mais cartas de papel. Não sei se você tem esse costume, mas o culto foi divulgado mesmo assim, pela internet, de uma outra modalidade. Eu sou de uma época onde guitarra, bateria era questionado. Hoje eles estão aqui e nós estamos cultuando genuinamente ao Senhor na igreja, amém? Muita coisa mudou, mas Jesus não mudou. E nós não vamos parar, nós vamos avançar mantendo Jesus Cristo no centro. Essa é a chave. Vamos avançar mantendo Jesus Cristo no centro. Ele é o crivo de qualquer coisa na nossa vida. E para o nosso futuro, para as mudanças que virão, Jesus é o crivo. Se Ele é o crivo, nós não podemos sucumbir às doutrinas que alargam a porta. Se Ele é o crivo, nós não podemos sucumbir aos pensamentos que facilitam, que dão um jeitinho, que falam daquilo que não é o caminho verdadeiro e que no fundo me afastam de Cristo e me tornam debilitado dentro de uma fé fraca, de uma fé vazia. Uma igreja firme e fiel avança confiando em Jesus Cristo. Jesus é o nosso fundamento. Mateus capítulo 16, verso 18. Também lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, e a pedra aqui é Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, a igreja que permanece alicerçada em Jesus é uma igreja firme e fiel, e ela não teme os enfrentamentos do inimigo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso fundamento. É para Jesus Cristo que devemos olhar, como eu disse. Se olharmos para homens, podemos nos decepcionar. Se ficarmos olhando para a justiça, se ficarmos olhando para o Estado, achando que vão resolver alguma coisa, podemos fracassar. Se seguirmos preceitos incorretos, vamos nos distanciar de Cristo, aquele que é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Irmãos, essa é uma certeza eterna. Lá atrás, Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Hoje, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E amanhã, Jesus será o caminho, a verdade e a vida. Enquanto estivermos aqui, o caminho para chegarmos ao Pai é Jesus. A mesma certeza de ontem, a mesma certeza de hoje, a mesma certeza que nos levará a um futuro glorioso. O Jesus do passado, que é o mesmo, que estava ativo na criação, o Jesus que veio à terra, que assumiu a forma de servo, que foi reconhecido como homem, aquele que proporcionou ou propiciou o caminho da salvação, entregando a si mesmo como sacrifício, foi esse Jesus que fortaleceu aqueles irmãos que iniciaram esse trabalho. Foi esse Jesus que hoje nos guia, foi esse Jesus que nos trouxe até aqui hoje. No presente, Ele está vivo. Esse Jesus permanece vivo. Ele ainda apresenta o caminho ao Pai, oferece o caminho de salvação. E aí sim, nos conduz a um futuro glorioso. Essa é a mensagem que uma igreja firme e fiel proclama. Igreja do Fonseca, continue a proclamar o poder do Senhor. Continue a proclamar as boas novas de salvação. Sigam firmes e fiéis, sendo gratos, sim, com gratidão por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz hoje e por tudo que Ele ainda fará através dessa igreja. Que nós possamos avançar como igreja rumo a um futuro glorioso, confiando e olhando somente para Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Que essa verdade esteja presente em nossos corações. Que o Senhor complete a sua palavra aos nossos corações. Fique de pé.